salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Fique nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, contra fato no argumento. O homem solteiro, sem status, é invisível para a sociedade, tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Alguns interpretam essa questão de uma forma errônea, né? Eu estou dizendo é que ele é invisível no que tange a relacionamento, pessoal. É esse que é o ponto, né? É lógico que o homem está sendo negligenciado também na questão política, né? Até porque estão sendo criadas muitas leis feministas. Mas eu estou falando assim, a relação, porque nunca na história as mulheres nunca estiveram tão exigentes, né? Querendo que o homem tenha isso, aquilo, tá entendendo o que eu estou dizendo? Tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Elas só vão aceitar relacionamento com o homem se ele tiver carro, moto ou propriamente muita grana, porque senão esquece, porque senão é só amizade. Eu propriamente sou um cara que não aceito amizade com o gênero oposto. Então é melhor que haja então um afastamento, compreende? É esse que é o ponto, né? É esse que é o ponto, porque o que acontece no final das contas é que a gente está numa sociedade muito materialista, né? Alguns vão dizer assim, porque sempre foi assim, mas no passado não era assim, né? Principalmente ali nas décadas de 1930, 1940 e 1950, onde leis espirituais eram mais respeitadas. Hoje em dia isso caiu por terra, muito por conta do feminismo, onde trouxe diversas desregulações na sociedade de uma maneira geral, tá entendendo? Então, o que está ocorrendo no final das contas, né? Muitas vezes, por conta dessas exigências das mulheres, o que tem acontecido? O homem tem cada vez mais valido o que tem, entendeu? É esse que é o ponto. Juntado ao feminismo que já promove um ódio ao figura masculino, o que acontece, pessoal? Isso acaba resultando numa sociedade distópica, né? Onde propriamente há muita desumanização do homem, entendeu? Esse é o ponto, muita desumanização do homem. Por exemplo, os homens não são ouvidos em instituições aqui no Brasil, tanto jurídica quanto política. Um exemplo disso são essas inúmeras leis feministas. Agora, para que tanta lei? Qual lei que o homem tem e uma mulher não tem hoje em dia? É esse que é o ponto, né? Então a gente está numa anomalia sem precedentes. Fora o fato, alguns vão dizer assim, mas sempre foi assim. Não era sempre assim, pessoal, não era sempre assim. Hoje em dia as leis espirituais estão sendo negligenciadas, estão sendo escanteadas, né? Não só isso, os papéis de gênero também estão sendo vilipendiados, né? E a gente está numa inversão de valores assim estratosférica, né? É esse que é o ponto, né?
que eu não concordo com aqueles que dizem que sempre foi assim? Porque antigamente as leis espirituais eram mais respeitadas. Antigamente, por que os relacionamentos antigamente eram mais longevos? Porque não havia feminismo, entendeu? Não havia feminismo, entendeu? Outra, a hipergamia era controlada, né? Hoje em dia está desenfreada, entendeu? Desenfreada. Hoje em dia, se o cara não tiver carro, se o cara não tiver muito dinheiro, ele só é amigo da mulher, tá entendendo? É esse que é o ponto. Não compensa pro homem ser um step, tá entendendo? Não Olha, compensa. filho! Pensa pro homem hoje em dia muito mais viver solteiro, né? Já que a situação está muito dificultada do jeito que se encontra, é melhor que ele usufrua da sua sorte. É lógico que está havendo um apartheid entre gêneros, né? Que está sendo agravado do mundo inteiro, né? Mas assim, é desrespeitoso para o homem ser um step. Seu step é desrespeitoso. É isso que tem gente que não entende. Tem gente que não entende. Isso é muito desrespeitoso para o homem. Né? Quando as vontades masculinas também são suprimidas, isso acaba ocorrendo numa sociedade misânica, quer queira ou não, pessoal. Alguns dizem que está tudo normal hoje em dia, né? Que tu está exagerando, né? Pessoal, ignorar o feminismo hoje em dia, a distopia do feminismo hoje em dia, ignorar o cenário caótico de relacionamento que a gente vive hoje em dia, realmente, isso é exagero? Para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido. Dizem, né? Alguns não. Tem gente que concorda comigo, mas não fala porque não quer se expor, né? Mas pelo fato de ser um cara assim mais liberto de amar, eu sou um cara assim, isso, milionário, eu falo esse tipo de verdade. Tá havendo problemáticas hoje em dia. Relacionar-se tá muito difícil, né? Enfim, pessoal, uma das formas de masculinidade é o que? Se adaptar, se readaptar, né? Esse que é o ponto, né? Porque hoje é tido como, se a mulher está solteira, é tido como se fosse, se ela tivesse, ela é tido como se fosse empoderada. Agora, já o homem é tido como se fosse frustrado, ressentido. Mas agora, dizer verdade, mesmo que inconveniente, é tido para o homem como se fosse ressentido. Quer dizer, dizer verdades inconvenientes quer dizer que o cara está sendo ressentido? Não faz sentido nenhum pra mim, cara. Não faz sentido nenhum. Mas a gente vive numa sociedade distópica, onde até mesmo o cara, quando diz verdades assim, passa por envergonhamentos, passa por shame. Mas não me provam que eu estou errado. Até agora não me provaram que eu estou errado. Até agora só jogam shame contra o homem, e fica nisso. Né? Quer dizer, está havendo tanto uma desumanização quanto uma ridiculação da figura masculina. Esse é o ponto. Né? E cada vez mais o homem está valendo o que tem. Cada vez mais. Né? O que é isso se não uma desumanização? Tá entendendo? Esse é o ponto. Então, relacionar-se hoje em dia está muito difícil. Está muito difícil por conta de todas essas questões que eu já venho trazendo há muito tempo. Entendeu? É esse que é o ponto. Então, pessoal, fora que também estão querendo calar o homem.
estão querendo calar o homem. Esse que é o ponto. Né? Já não basta a masculinidade estar sendo demonizada, mas também tem um fator também deles quererem o tempo todo censurar o homem, para que o homem se ajoelhe ao feminismo, que é uma distopia, assim, né? O homem tem que deixar de ser quem ele é, tem que deixar de lado o seu lado natural para se adaptar ao modernismo, né? É esse que é o ponto. Fora que a sociedade quer, né? O homem não pode ter só autenticidade, né? Quer dizer, tem que deixar aqui a sua significância de lado para poder se adaptar ao feminismo, ao mundo moderno. Quer dizer, é vergonhoso, pessoal, é vergonhoso. Mas a gente está nessa distopia atualmente. Está nessa distopia onde as leis individuais estão sendo negligenciadas. É esse que é o ponto. Então há essa vontade, essa sanha de tolir tanto os homens quanto a masculinidade em si. Entendeu? Hoje em dia. É isso que eu tenho visto, pessoal. É essa minha percepção. Entendeu? Tem gente que concorda comigo, mas não quer sentir culpa. Entendeu? Porque vive ali sob amarras. Tá entendendo? Então, o que estão querendo se não o aprisionamento do homem? Tá entendendo? É esse que é o ponto. O homem não vê muitas vantagens assim, porque, por exemplo, ele vai ir para um relacionamento onde a mulher não o respeita. Tá entendendo? Falam sobre o homem tem que prover, mas o cara vai prover para uma mulher que no final das contas vai te respeitá-lo, vai enfim, não compensa, pessoal. Compensa você quando eu trabalhando resumidamente é isso, pessoal. Resumidamente é isso, né? O homem se vê numa sinuca sem precedentes, né? Muitas mulheres querendo envergonhar o homem, desrespeitando o homem, também debochando da figura masculina, né? Quer dizer, propriamente a masculinidade também virou um tipo de piada, né? Para vocês verem o nível que está a situação, né? Mas esse tipo de circunstância não está acontecendo somente no Brasil, não. É em âmbito mundial, pessoal. Mundial. Entendeu? O que eu trago aqui para vocês são as luzes dos fatos, entendeu? Sobre o que está acontecendo, né? Principalmente em âmbito social, né? É lógico que comportamental também, né? Espiritual. É lógico que as inversões de valores também estão chegando lá no âmbito político, econômico. Propriamente o Brasil não é um país que valoriza a segurança pública também, né? Enfim, pessoal, são inúmeras problemáticas que estão acontecendo no Brasil, né? E acabam gerando nessa distopia sem precedentes, né? O que eu costumo dizer que a solução do homem mesmo, se ele quer ter liberdade de expressão, né? Porque a gente está em tempos de crise, melhor sair do aeroporto. Porque a gente tá ali o tempo todo, nesse país onde o tempo todo querem calar o homem, querem suprimir a masculinidade, querem demonizar tudo aquilo que é masculino, que é tenebroso, que é tenebroso no final das contas, né? Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Peço seu like, novamente peço seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se.
Mas é fato, pessoal. Um homem sem muito status hoje em dia, ainda mais com essa sociedade materialista, é invisível. É invisível. E, logicamente, quem tem sempre conteúdo para oferecer será descartado. Mas fazer o que, né? Se as mulheres querem ser exigentes, o problema é delas, né? O homem também não pode forçá-las a ficarem com ele, mas de qualquer forma, pessoal, de qualquer forma, a liberdade seja restrita, né? Se as mulheres forem falar o que quiser, ok, que elas fazem, mas também o homem também pode fazer ali uma oposição, né? Por que não, né? Ou somente as mulheres têm que falar, os homens não. Eu sei que tá havendo conflito hoje em dia, mas, pessoal, fazer o quê? Fazer o quê? Faz parte, né? Tá havendo realmente esse tipo de situação não está acontecendo somente no Brasil, está acontecendo no planeta, né? Mas, de qualquer forma, né, acredito que a gente tem que ter liberdade. Agora, não pode irmos para essa celeura onde somente um lado fala enquanto o outro tem que ser silenciado. É isso que eu não concordo, entendeu? É isso que eu não concordo, né? Então, realmente, pessoal, está vivendo uma distopia no Brasil, tempos muito sombrios para a liberdade de expressão, principalmente sendo que o homem, ser homem praticamente virou crime espaço no Brasil. Afinal de contas, a própria imprensa o tempo todo está taxando o homem como potencial crime espaço criminoso, né? Que é terrível, tenebroso, mas de qualquer forma a gente está aqui para alertar sobre o cenário atual, né? Sobre essas inversões de valores que têm acontecido, né? Dizer novamente, pessoal, que o feminismo não é sobre igualdade, é sobre ódio à figura masculina. E é por conta desse feminismo que a gente vê hoje em dia tantas problemáticas. Não só no que tange o âmbito de relacionamento, mas também em outras áreas, né? Mas enfim, era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Novamente peço o like, compartilhe se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, hypem o vídeo. Então era isso, valeu, até a próxima.